paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa jornada do quarto trimestre da CPAD em 2020, na quinta lição. E hoje a aula de número 5, a nossa lição de número 5, vai tratar sobre o seguinte assunto: os avivamentos norte-americanos. Vamos aprender muito sobre isso, sobre a história dos avivamentos, e eu espero que Deus em Cristo possa falar sim com você através dessa explanação da aula de hoje. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente, sabe, a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Por favor, nota 10, coloca aí nos teus comentários hashtag Glória a Deus, e eu vou muito agradecer você em Cristo, em nome do Senhor. Olha, a gente está disponibilizando para você uma ferramenta espetacular. É o Facilita EBD. Você precisa conhecer e acessar. O link está aí na descrição, onde você encontra recursos, treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical, material para você utilizar na Escola Bíblica da tua igreja. A gente está produzindo aí essa plataforma para te ajudar ainda mais na Escola Bíblica. Se torne um dos nossos assinantes. A gente está comentando aqui para você as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedor, pré-adolescentes. Eita glória, tem muita coisa boa para você estudar com a gente aqui em nome do Senhor Jesus. A aula de hoje tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Acesse o Facilita EBD e eu espero que Deus abençoe você. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, Despertamentos Espirituais Norte-Americanos. Esse é o tema da aula de hoje. Estamos estudando na história da igreja alguns movimentos, alguns avivamentos que surgiram até chegar no estopim do pentecostalismo, que explode em todo mundo, tá? Esses despertamentos contribuíram, ajudaram no nosso crescimento espiritual, na nossa formação do nosso pensamento teológico, e é importante a gente deixar isso claro para os nossos alunos. É claro que a gente tem algumas bases para poder apresentar para você. Você precisa ter o texto bíblico em mãos. E o texto bíblico da aula de hoje está localizado no seguinte texto: Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20. Por favor, gente boa, faça essa leitura com os teus alunos, essa análise bíblica, afinal de contas a gente é servo da palavra. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o primeiro grande despertamento. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Quando foi que aconteceu o primeiro grande despertamento norte-americano? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente já percebe, à luz das Escrituras, que todo despertamento espiritual não é causado pelos homens, mas todo despertamento espiritual vem da parte de Deus. É da parte do alto para com os homens. É de Deus para você. É Deus que trabalha nesse despertamento. É o Espírito Santo que promove todo o despertamento espiritual. Deixa isso claro para os teus alunos. Todo despertamento espiritual tem um envolvimento com a presença de Deus, tem um envolvimento com a presença do sagrado, um relacionamento com Deus vivo, uma fundamentação nas Escrituras. E a gente olha para a história dos avivamentos norte-americanos e a gente percebe esse mesmo princípio. Se desejamos um despertamento espiritual para com as nossas vidas hoje, a gente precisa observar essas questões. E todo despertamento, além de envolver a questão sobrenatural, envolve a fé. A fé também é requisito para um despertamento. Outra questão: um despertamento espiritual e um avivamento espiritual surge como sinais
E quais são os sinais de um despertamento espiritual? Os milagres, os prodígios. Nós que somos do movimento pentecostal acreditamos nisso. Robert Menzies, comentando no seu texto Pentecostes, Nossa Herança, lançado e publicado pela CPAD, ele faz questão de dizer algo que é interessante. Por que as igrejas pentecostais crescem? Primeiro, por causa do nosso DNA missionário. Todo cristão pentecostal tem a visão que recebeu o poder do alto para evangelizar o outro, para alcançar o outro. É um evangelista nato. Então você recebe poder para falar de Jesus em poder. Segundo, você percebe sim que há necessidade de ter prodígios e sinais. Prodígios e sinais também demonstram um relacionamento desse crescimento, dessa igreja que acredita nesses manifestar da glória de Deus. Os milagres fazem parte, os sinais fazem parte de um pentecostalismo, de um avivamento. Outra coisa, uma experiência pessoal com o Espírito Santo, uma experiência pessoal com Deus. Então você olha para os despertamentos, há uma experiência com o Espírito Santo entre essas pessoas. E outra coisa que você vai perceber também, essa questão limitada das igrejas. As igrejas de forma simples crescem porque dão oportunidade para aquele que é leigo, para aquele que não fez um seminário, mas ao mesmo tempo tem uma chamada, que lê a Bíblia, que acredita em Deus, que tem um relacionamento com Jesus. Nós acreditamos nisso, tá? E a gente percebe a riqueza desse fundamento teológico. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os primeiros sinais dos avivamentos norte-americanos. Alguns historiadores, homens que estudam a área histórica da igreja, acreditam que um dos primeiros resquícios históricos de avivamentos norte-americanos aconteceram em 1734. A gente percebe isso de acordo com a própria história bíblica e história da igreja também. De acordo com a própria história da igreja, encontramos as primeiras grandes manifestações dos avivamentos norte-americanos. Aqui a gente percebe em 1734 essas grandes manifestações, que aqui envolve milagres, manifestações de poder. O pastor daquela cidade acreditava em uma grande experiência pessoal na conversão daquele que se convertia a Deus. Uma manifestação de poder, um relacionamento mais profundo. Em seus sermões, ensinava a respeito da convicção do pecado e do perdão de Deus para com os homens. Daqui uma riqueza. Então, quando a gente olha para esses avivamentos, a gente descobre que tem que ter a conversão, que tem que ter o arrependimento, poder do alto, coisa que Deus dá. Avançando, vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: o poder da pregação. Os avivamentos norte-americanos também são marcados pelo poder da palavra, pelo poder da pregação. Há resquícios históricos, informações que encontramos de cidades que foram impactadas pelo poder da pregação, a exemplo da cidade de Sheffield, uma cidade que foi impactada pelo poder do evangelho, que foi impactada pelo poder da palavra. Então, observe, o avivamento é coisa do alto, tem que ter arrependimento, conversão pela palavra. Então os avivamentos norte-americanos são envolvidos pelo poder da palavra, pelo poder do ensino, pelo poder da escritura, poder de Deus, aonde homens e mulheres foram profundamente impactados pelo poder da palavra de Deus. Então, quando a gente para pensar sobre os avivamentos norte-americanos, a gente encontra esses resquícios, esses princípios. O quarto subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. Pouco depois dos primeiros avivamentos, a história faz questão de dizer que alguns avivalistas ingleses vinham para a colônia aqui norte-americana, que era a colônia inglesa, e pregavam a palavra de Deus, anunciavam as escrituras com o poder do evangelho. E essa pregação acabou causando um grande alvoroço, ao ponto de pessoas se converterem chorando por causa do poder do Espírito Santo. Então,
todo avivamento vem pela palavra, todo avivamento vem pelo mover da graça, vem pelo mover das escrituras. Olha para isso, a Bíblia apresenta isso para a gente de uma forma espetacular e fantástica. Então leve isso em consideração. Avançando para o ponto número 2, apresente a ação do tópico 1, tá? Não se esquece disso. Eu espero que Deus te use na Escola Bíblica Dominical falando sobre esse tema. O segundo ponto fala sobre o seguinte assunto: o segundo grande despertamento. Nesse segundo ponto, agora a gente vai observar o segundo grande despertamento. Perceba que aqui nós não temos figuras históricas, mas há registro desses acontecimentos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: como esse segundo despertamento se iniciou. Ele se iniciou no século XVIII, baseado no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, há uma manifestação de milagres aqui. O despertamento espiritual norte-americano é marcado pela pregação da palavra, mas ao mesmo tempo é marcado pelo poder e sinais. As pessoas passaram a ter uma seriedade com a palavra de Deus, uma vida que adora ao Senhor, uma vida que busca ao Senhor. E nesses avivamentos nós encontramos registros fantásticos. No segundo já começam a surgir então alguns personagens, grandes avivalistas como Francis Asbury e também Charles Finney, homens que dedicaram a sua vida pela causa da pregação, pregando com poder, com graça e também manifestações espirituais. Homens que envolveram a sua vida no Evangelho, impactando o século XVIII e início do século XIX. Homens que dedicaram a sua vida à causa da pregação. Avançando, vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: a peregrinação solitária de um avivalista. Entenda que há 200 anos atrás, você olha para a própria história dos avivamentos norte-americanos, você não encontra, por exemplo, os Estados Unidos de forma desenvolvida, de forma já desenvolvida como hoje. Mas você percebe que esses avivalistas, eles enfrentavam florestas, desertos, para poder levar a causa do Evangelho em montaria, em cavalos, mas levando a causa de Cristo, levando a causa do Evangelho. Isso me faz refletir também que hoje nós temos muitos recursos. O Gutierrez Siqueira, em seu texto, traz uma frase que é interessante. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa, que são as redes sociais. E essa ferramenta pode ser usada para a causa do Evangelho. Essa ferramenta pode ser usada para a causa do Evangelho. Nós temos recursos. E você olha para os avivalistas, você percebe que eles utilizavam os recursos que tinham para pregar o Evangelho. O que a gente está fazendo? Esses homens dedicaram a sua vida à oração, a viagens missionárias, à pregação do Evangelho, ao ponto de impactar o mundo da sua época. Nossa geração precisa olhar para isso. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto: um homem de Deus chamado Charles Finney. Charles Finney é espetacular. Ele dedica a sua vida à causa do Evangelho e nesses avivamentos norte-americanos eles aparece como uma figura exemplar. Ele era um jovem advogado americano que em 1821 experimentou a poderosa conversão. Experimentou o poder do arrependimento, experimentou o poder do avivamento em seu coração, teve os seus pecados convencidos pelo poder do Espírito Santo e ele impactou a sua geração com a sua pregação, com o seu testemunho, com aquilo que ele fez, com as suas obras. Precisamos olhar para esses homens que dedicaram a sua vida à causa do Evangelho. Precisamos olhar para esses homens, retirando exemplos para crescermos em Jesus. Charles Finney dedicou a sua vida ao ministério, dedicou a sua vida à pregação e a gente precisa aprender com isso. Avançando, apresente a ação do tópico 2 e vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis: o impacto dos grandes despertamentos espirituais norte-americanos. Qual foi o impacto desses despertamentos na igreja? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os impactos sobre a igreja. Quando a gente olha para a história desses avivamentos, a gente percebe que esses avivamentos impulsionaram a causa missionária. Impulsionaram uma igreja a ser uma igreja vibrante no seu período, na sua época. Uma igreja que levava a causa do Evangelho a outras pessoas.
enfrentando desertos, enfrentando florestas, dificuldades, mas com o poder do Evangelho levando a causa de Cristo, contribuindo para a formação da junta de missões que ajudam os missionários até hoje e levar o Evangelho a todas as partes do mundo. Então você percebe que o avivamento contribui para isso. E o que a gente precisa aprender para contribuir em prol do reino? Para e pensa sobre isso. O segundo subtópico aqui do ponto número 3 trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: os impactos sociais. Quando a gente olha para a Bíblia e olha também para a história da igreja, a gente percebe na Bíblia que os apóstolos impactaram o seu tempo com o poder do avivamento, impactaram a sua sociedade com o poder do avivamento, ao ponto da cidade de Efésios se tornar uma cidade convertida, se tornar uma cidade que colocou o seu coração ao serviço da obra, homens e mulheres que se dedicaram à causa do Evangelho. Agora, quando você olha para essa história que é fantástica, a história da igreja, você percebe que os avivamentos norte-americanos influenciaram a sociedade, influenciaram o seu tempo, influenciaram a sua cultura. Os avivamentos trouxeram resquícios, princípios, fundamentos teológicos para os seus dias, para os seus tempos. E o que a gente precisa fazer nesses dias? Aprender, estudar, conhecer. E, gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Apresente a ação do tópico 3 e eu te aguardo por aqui na próxima aula, se o nosso Deus quiser, lição de número 6, aqui na classe dos juvenis, onde a gente vai estar estudando o seguinte assunto: a explosão do movimento pentecostal. Você não pode perder essa aula. Acesse o Facilita EBD. Te aguardo por aqui, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até lá, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.